Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rondinelli, ficarei com a disciplina de ética nessas aulas gravadas. Vamos trazer alguns temas relacionados a pontos específicos da ética, com aspectos dos valores humanos, comportamento moral, social e político. Espero que vocês aproveitem as aulas e façam as atividades. Estamos com o calendário das aulas no grupo e as entregas das atividades. Próxima quarta estarei online para tirar qualquer dúvida com relação a essa e a próxima aula. Então vamos conversar um pouco? Podemos dizer que o diálogo é um passo fundamental em direção à convivência construtiva. É no momento do diálogo que as pessoas podem expor seus pensamentos e se abrir para conhecer opiniões, valores e visão do mundo do outro. Um diálogo pode ser iniciado com o objetivo de expor pensamentos sobre um assunto definido ou de buscar acordos sobre questões políticas, econômicas, ideológicas ou religiosas. Para que isso seja possível, no entanto, é necessário que cada um dos participantes do diálogo seja capaz de escutar com paciência as opiniões do outro e elaborar seus próprios pontos de vista de maneira a ser entendido pela complexidade dessa tarefa. Podemos dizer que se trata de uma habilidade exclusivamente humana, a vivência do diálogo. Torna-se uma maneira muito rica para exercitar a compreensão do outro e a capacidade de colocar-se no lugar dele. Isso é chamado de empatia. No diálogo, todos falam, todos escutam. Sabem o momento certo em que o silêncio deve falar mais alto. Dialogar, quem respeita a opinião do outro é saber tirar proveito para aperfeiçoar ainda mais sua própria opinião e respeito dos fatos da vida. Por que a sensação de solidão é tão comum em nossos dias? Pode ser por não nos sentirmos parte da família humana, com a qual precisamos nos unir, trocar ideias, nos relacionar. E por que isso acontece principalmente nas grandes cidades? Vamos pensar junto. O que acontece a alguém, de alguma forma, acontece conosco ou se reflete em nossa vida. Daí surge o significado solidariedade, sentimento que leva os seres humanos a se auxiliarem mutualmente, partilhando a dor com o outro ou se propondo a agir para atenuá-la. A solidariedade nos distancia da angústia e do isolamento e nos transporta para o convívio. Ela é o que nos faz pertencer a uma sociedade e não a uma multidão de vidas desagregadas. Queiramos ou não, temos os mesmos interesses, traçamos em conjunto a mesma história. A solidariedade é também o alicerce que nos sustenta para enfrentar os conflitos que sempre fizeram parte da vida. Desacertos e sofrimentos estão presentes em todas as esferas. A história da Terra, da humanidade e de toda a nossa vida é marcada por conflitos em diversas situações limites. Doenças, desempregos, desilusões amorosas, fracasso, morte e solidão. Cabe a cada um aprender a lidar com eles, apoiando as outras pessoas e deixando-se apoiar por elas. Redescobrir a solidariedade é perceber que não somos indivíduos sem vínculos. Fazemos parte da espécie humana e dependemos da nossa comunidade. Estamos ligados à nossa história e aos nossos descendentes. Somos herdeiros e agentes da cultura. Pela comunhão que estabelecemos com todos que compartilham conosco o mundo, deixamos de ser solitários e nos transformamos em seres solidários. Essa transição envolve superar 3 condições: a alienação, estado em que nos distanciamos um dos outros e assumimos uma postura apática, como se pequenas ações fossem capazes de construir um mundo melhor. O estado de doença, contraposto à ação coletiva pela melhoria da saúde no mundo, e a pobreza, pois deveríamos reconhecer que o planeta é capaz de atender às necessidades humanas básicas, mas não a ganância que gera grande desigualdade, desperdício e fome. A fim de completar essa transição para um mundo solidário, precisamos ainda confiar em nosso poder pessoal para transformá-lo, assumindo a postura de agentes da história. Para finalizar nosso diálogo, eu trouxe para vocês uma personalidade muito importante na questão da solidariedade. Ela nasceu em 1910 na Albânia e se naturalizou na Índia. Ela desempenhou um papel
importantíssimo no alívio dos sofrimentos dos enfermos e moribundos. Ela foi batizada na Igreja Católica e se tornou freira. De 1928 a 1946, ela se dedicou às ações missionárias e ao magistério. Apesar disso, aos 38 anos, durante uma viagem, disse ter escutado um chamado divino para que vivesse entre os pobres, largou o mosteiro e se mudou para Calcutá, onde foi servir os famintos e miseráveis. Em 1948, fundou a Ordem das Missionárias da Caridade, que criou vários centros de serviços para atender os cegos, idosos, leprosos, aleijados e moribundos. O auxílio que prestava foi ampliamente reconhecido, tendo recebido em 1971 um Prêmio Internacional da Paz, João XIII, e em 1979 o Prêmio Nobel da Paz. Durante sua vida, várias vezes foi questionada se o auxílio que prestava aos pobres não era apenas uma forma de cuidar dos efeitos da pobreza, em vez de ir nas suas raízes. Ela respondeu que enquanto os outros discutiam as causas da pobreza, ela se ajoelhava ao lado dos mais pobres para cuidar das suas necessidades. Morreu em 1997, aos 87 anos, quando era ampliamente conhecida como o nome Madre Teresa de Calcutá. Gente, essa parte aqui é direcionada às atividades de vocês. Nós chamamos de momento de reflexão, onde vocês vão responder algumas perguntas pessoais, mas direcionadas ao tema do assunto. E aí vocês podem responder e entregar da melhor forma. Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Fica com Deus. Valeu!